Olá, boa noite a todos e a todas. Feliz Dia dos Namorados para começar, né? Hoje o nosso bate-papo tem o propósito de conversar um pouco sobre a inclusão, o processo de inclusão escolar. Não só a inclusão escolar, mas é uma discussão que ela alcança o contexto escolar, mas ela é também um processo social. E por que eu escolhi o tema da inclusão para falarmos hoje, né? Eu recebi alguns comentários, algumas mensagens no privado de algumas pessoas com algumas dúvidas relacionadas a esse processo, com algumas inquietações, propondo algumas reflexões. E aí eu pensei em fazer esse bate-papo hoje, voltando em alguns elementos pelos quais a gente já passou, caminhando por outros, abrindo novas possibilidades de pensamento que a gente ainda vai discutir em momentos posteriores. Oi, Leonardo, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, né? E aí eu reforço a todo mundo que entrou. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, e que a discussão de hoje possa ajudar vocês a compreender um pouquinho mais sobre essa discussão da inclusão, que também perpassa a nossa disciplina de saúde e gênero, né, Leonardo? A gente discute a inclusão num contexto diferente, mas a gente também fala sobre os processos de inclusão lá. Antes de começar, eu queria lembrar que apesar de nosso tema hoje ser inclusão, a gente vai falar de um outro, hoje é dia de falar de um outro processo igualmente excludente que compromete o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, então não vai ser hoje que a gente vai conversar sobre isso, mas eu já deixo o convite para que a gente possa pensar sobre essa temática, entender, né, essa dimensão do trabalho infantil sob uma perspectiva muito mais profunda, muito mais complexa, que não significa ajudar o pai, né, na sua empresa, ou enfim, acompanhar a mãe na sua escola, né? É uma discussão muito mais profunda que vai tratar das desigualdades sociais e não daquela pessoa que tem possibilidades de vida favorecidas, de privilégio, e que por algum motivo ou outro estão no cenário de trabalho com a família. Não é desse trabalho infantil que a gente fala. A gente fala do trabalho infantil que rouba as possibilidades de vida, que rouba o sujeito da sua própria dignidade, que rouba o sujeito da sua própria vida. É esse trabalho infantil que a gente está falando, que a gente tem que combater. E esse trabalho infantil também que exclui a criança do cenário escolar, que é também um processo a ser pensado quando nós discutimos a inclusão. Mas esse é um tema para um outro debate, mas a gente não podia passar o dia de hoje sem fazer menção, né, a essa luta tão importante voltada para a proteção da infância. Bom, então como eu estava ponderando com vocês, o tema da nossa live de hoje é inclusão para quem, né? A gente fala muito de inclusão, mas muitas vezes a nossa perspectiva sobre a inclusão é uma perspectiva limitada. Limitada no sentido de pensar poucos grupos de pessoas. E é por isso que a gente traz esse tema hoje. Então, que essa discussão possa ajudar a vocês a compreender um pouco mais, a também promover reflexões e muitas vezes uma maior participação social, e quem sabe, né, muitos de vocês possam vir junto conosco para essa luta que busca promover oportunidades iguais de desenvolvimento, de participação social, especialmente da infância e da adolescência, que é o cenário que aqui eu trabalho nesse canal midiático, né? Então, reforçando, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para a gente começar a nossa discussão, eu anotei uns dados aqui para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com história e com dados porque a gente contextualiza um pouco o tema de um lugar real, né? Porque muitas vezes a gente não entende o porquê de falar sobre determinadas situações, mas quando a gente extrai essa discussão do chão da realidade, talvez ele fique mais factível
e a gente possa alcançar de modo mais sensível a compreensão desse tema. Então, que dados eu trouxe para vocês? Eu trouxe dados sobre a população brasileira. O censo de 2019, que é o último censo publicado, já vista que o censo de 2020 ainda vai ser realizado, se é que vai poder ser realizado com esse cenário da pandemia, né? Ele aponta que nós somos hoje 211 bilhões de brasileiros, 640.063 habitantes. Esse é um número alto, né, da população. No entanto, desse número, 56,10% da população se declara negra. Desse número também, 51,7% são mulheres. Olha aí, Leonardo, um dado para a gente pensar na nossa disciplina. 12,5 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência. 50 milhões de brasileiros vivem na linha da pobreza e 13,5 milhões vivem na extrema pobreza. O último relatório que a gente tem sobre migração no Brasil, ele nos indica que 700 mil migrantes chegaram ao Brasil entre os anos de 2010 e 2018. Estima-se também, não é o censo de 2019, né? É o censo de 2010 que foi o último realizado com relação à população indígena, que nós tenhamos em torno de 890 mil indígenas no Brasil. Então aqui eu tô falando de dados que são nacionais, né? E por que eu trago esses dados? Como é que eu posso pensar uma educação homogênea que segue os mesmos métodos, que segue os mesmos objetivos, que traça, né, os mesmos objetivos de aprendizagem, que se vale dos mesmos recursos de ensino diante de uma população tão diferenciada? A gente falou muito sobre a representatividade negra, né? A gente tem falado muito sobre a questão da negritude, da população afrodescendente, de sua história e dos impactos dessa história para a condição de vida dessa população hoje. Quando a gente, inclusive, relaciona as variáveis relacionadas à condição socioeconômica e a variável étnica, a gente percebe que a maior parte dessa população pobre é também negra. E isso, se a gente relaciona com outros dados da educação, onde a gente aponta para a evasão escolar, a gente nota que os maiores índices de evasão são compostos por alunos com condição socioeconômica precária, né, mais baixa. Então nós temos aí 3 variáveis importantes para a gente começar a pensar esse processo de inclusão. Aqui em Brasília, especialmente, nos últimos anos, a gente tem discutido muito, por exemplo, como é que a gente pode desenvolver um processo de ensino-aprendizagem com uma criança que tem uma outra nacionalidade, tendo em vista esse processo migratório, tantas pessoas chegando ao Brasil, cuja língua materna não é a língua portuguesa. Então, como é que a gente pode promover a aprendizagem de uma criança se, a princípio, nós não utilizamos a mesma língua? Como é que eu provoco essa criança? Como é que eu apresento o conhecimento a ela? Como é que eu posso falar de educação, de processo de ensino-aprendizagem para uma criança que vive numa condição de pobreza, de extrema pobreza, e que vai para a escola, por exemplo, para ter acesso ao alimento? Não são poucas, são muitas crianças, né? Daí a importância do programa da merenda escolar. São crianças que têm preocupações outras na vida para além da escolarização, para além de um currículo. Mas será que nós, escola, temos pensado nessas especificidades do sujeito, nas suas necessidades,
Porque quando a gente trata de infância, infância e adolescência, né? Essas crianças estão nesses espaços de forma compulsória. Elas não fizeram opção por ir à escola. Elas estão na escola porque existe uma lei maior que determina isso. Elas estão na escola porque a sociedade diz isso. Elas estão na escola porque a família leva. Mas estar na escola não necessariamente é garantia de aprender. Até porque, como a gente discutiu semana passada com o professor Charan, né, que está aqui com a gente nesse bate-papo, a aprendizagem ela é um processo muito complexo e envolve muitas variáveis, que não somente a variável cognitiva. Então, a dimensão social também é um ponto de peso para que a gente possa promover esse processo. Como é que eu posso falar de aprendizagem utilizando como a criança cega ou como a criança surda os mesmos recursos e os mesmos métodos que eu utilizo com uma criança que é vidente ou com uma criança que é ouvinte? Ela tem vias, algumas das suas vias sensoriais estão comprometidas e são vias importantes do ponto de vista da entrada de informação, né? Que é a via principal de início da aprendizagem. E a gente falou um pouco sobre isso semana passada com a professora Adriana Bonfim, né? A gente precisa pensar as nossas práticas para que elas possam atender às demandas, às especificidades desse sujeito que é singular. E quando a gente fala de singularidade, ela não perpassa unicamente a dimensão, por exemplo, da deficiência. Ela não é singular só porque ela tem a deficiência auditiva ou porque ela é surda, e em função disso ela precisa de alguns conjuntos de técnicas, de recursos para aprender. É muito mais que isso, porque a gente falou muito sobre isso também semana passada, de que por trás de um nome, de um diagnóstico, existe um sujeito. Um sujeito que traz as necessidades, sim, do seu diagnóstico, mas traz outras necessidades enquanto pessoa que é constituída dentro de uma história e dentro de uma cultura. Tudo isso nos leva a pensar, então, sobre esse formato de educação que a gente tem, né? Será que no momento em que eu estou desenvolvendo o meu planejamento, organizando o meu trabalho pedagógico, elencando os recursos que eu vou lançar a mão para promover a aprendizagem dos meus estudantes? Será que no momento em que eu vou elegendo as metodologias, até mesmo no momento em que eu vou elegendo os objetivos de aprendizagem para aquele determinado momento do curso letivo, será que eu tenho levado em consideração a diversidade do meu alunado? Há quem responda a essa questão dizendo que esse é um desenho utópico, né? Que não há como considerar tanta diversidade tendo em vista o tamanho das turmas que a gente tem, tendo em vista a organização e as condições do nosso sistema de ensino, seja ele da rede pública ou da rede privada, porque em cada local a gente tem situações que impactam de maneira diferente esse processo de aprendizagem inclusiva que a gente está discutindo aqui hoje. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é: nós que somos educadores, quando somos formados, né, para pensar a organização desse trabalho pedagógico, para planejarmos as nossas aulas, nós somos formados a partir de um olhar muito universal, de um planejamento que vai seguir determinados objetivos de aprendizagem, em função dos quais a gente vai elencando os conteúdos, em função dos quais a gente vai pensando os procedimentos e os recursos a serem usados. E aí a gente tem um roteiro de trabalho. Mas eu começo a perguntar para vocês, de onde sai esse roteiro? E isso, inclusive, eu problematizo muito com as nossas alunas, né? A gente tende a pensar o roteiro muito a partir dos objetivos de aprendizagem e também, muitas vezes, de algumas em função das próprias tendências pedagógicas.
Mas antes de qualquer coisa, o que a gente tem que pensar é que nesse processo inclusivo, a gente tem que começar a olhar para esse roteiro a partir do grupo de estudantes que a gente tem. E talvez que esse roteiro não seja um roteiro único. A gente vai falar mais à frente sobre a questão do desenho universal, né? Que é o que a gente discute mais hoje para falar disso, mas o desenho universal ainda assim é diferente de uma perspectiva homogeneizadora da aprendizagem. E quando a gente fala dessa perspectiva homogeneizadora, a gente está falando de pensar que todo mundo aprende da mesma forma, é pensar que todo mundo aprende no mesmo ritmo, que todo mundo aprende a partir de um mesmo método, de uma mesma estratégia, de um mesmo recurso. É pensar que todo mundo vai alcançar pelo menos a média daquilo que se estabelece, né, pro rendimento na aprendizagem. Então a gente traça uma linha média em que a maioria das pessoas tem que responder dentro daquela mediana. E a gente esquece dessas pessoas que estão aqui. Será que o processo de aprendizagem, ele não está afetado por fatores outros que não se relacionam somente ao planejamento do trabalho pedagógico? Essa é uma das principais inquietações que a educação inclusiva traz, a educação na perspectiva inclusiva traz, né? Como é que a gente pode, então, desenhar uma educação que seja capaz de responder a tamanha diversidade? E por que eu tenho que ser sensível a essa diversidade? Por que eu tenho que dar conta de uma educação voltada para a população negra? Por que eu tenho que dar conta de uma educação voltada para as mulheres? Por que eu tenho que dar conta de uma educação voltada para as pessoas com deficiência? Porque essas pessoas, né, e tantas outras, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas tantas outras, elas historicamente estão excluídas, elas estão invisibilizadas em diferentes processos sociais. E só muito recentemente a gente começa a olhar para essas pessoas de uma forma diferente. Uma forma até mesmo de dizer elas são pessoas. Elas são pessoas constituídas de direito. Elas são pessoas que necessitam exercer o seu status de cidadania, que devem exercer o seu status de cidadania. Mas que apesar disso, nós, sociedade, retiramos delas essas possibilidades de se desenvolver, de participarem dos cenários sociais, de trabalho, educativo, por diferentes situações, mas em que se pesa a condição de preconceito, a condição dos estereótipos, a condição da não compreensão acerca da diversidade humana. Então essa palavra, diversidade, ela precisa ser muito bem compreendida, para que ela não caia num discurso que vai fortalecer ou fazer com que a gente volte atrás, dê passos longos atrás, nessa caminhada tão árdua que já foi dar visibilidade a essas pessoas. Então, falar de diversidade é muito importante, justamente porque elas estavam invisíveis, elas estavam à margem. E agora que a gente traz elas a possibilidade de participação, a gente tem que garantir que elas tenham todas as possibilidades de participar, apesar de todos os cerceamentos, todas as limitações sociais que se cria em volta delas, né? Por exemplo, a criança que vem de uma família pobre. Apesar das suas condições socioeconômicas, a gente tem que pensar em todo o processo ensino-aprendizagem que garanta a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento, de modo que a condição socioeconômica não seja um peso para emperrar, para embarrear a sua aprendizagem. E aí, vale a gente voltar um pouco atrás na história e lembrar que quando eu falo de invisibilidade, eu não estou falando de algo muito distante. Na maioria dessas situações aqui, eu estou falando de coisas de um século,
pouco mais de um século, em que essas pessoas há um século ou pouco mais de um século estavam à margem da sociedade. É só a gente pensar quando é que foi, quando é que veio a Lei Áurea. É só a gente começar a pensar quando é que a mulher começou, quando é que começou a luta do movimento feminista, né? Foi final do século XIX, início do século XX. Quando a gente pensa a luta da inclusão, que a inclusão efetivamente começou no finalzinho do século XX. E aí, em função disso, eu queria até destacar com vocês um pouco desse cenário da educação na perspectiva inclusiva, para que a gente possa perceber esse movimento. Lembrando que esse histórico que eu trago aqui, a partir das pessoas com deficiência, que depois vai se abrir para as pessoas com outras necessidades educacionais especiais, eu estou falando de uma população. Mas eu tenho outras histórias que não podem ser desconsideradas, como a história da mulher, a história dos indígenas, a história da população afrodescendente, né? Então essas histórias a gente tem que se apropriar para que a gente possa compreender o porquê hoje, em 2020, a gente está falando tanto, está brigando tanto para levar as pessoas à compreensão do que significa vidas negras importam. Quando a gente diz vidas negras importam, a gente não está dizendo que elas são mais importantes que as vidas brancas. A gente está dizendo que, apesar de tudo, elas ainda estão invisibilizadas, elas ainda estão marginalizadas, elas ainda sofrem violência, elas ainda sofrem preconceito, elas ainda estão excluídas. E justamente por isso vidas negras importam, porque elas importam tanto quanto as vidas brancas. As mulheres, a vida das mulheres também importam, tanto quanto a vida dos homens. A gente não pode encarar esse cenário de violência contra a mulher, de feminicídio, com naturalidade. E também, né, das pessoas negras. É essa discussão que a gente está falando, né? Quando a gente fala de inclusão, de olhar para as diferenças, a gente quer situar cada pessoa dentro da sua história e fazer com que elas tenham possibilidade de participação sem desconsiderar o lugar de onde essas pessoas vieram. Por quê? Se as vidas negras importassem tanto quanto as vidas brancas, socialmente, culturalmente falando, a gente não estaria nesse movimento tão forte que a gente está assistindo aí em diferentes lugares do mundo. O que a gente está assistindo a toda forma de violência contra os negros, contra as mulheres, contra a comunidade LGBT e todas as outras designações que ainda é um termo que a gente ainda está em construção, né? Se essas pessoas importassem tanto, a gente não veria tanta forma de violência contra elas. E é uma violência fortemente, para não dizer absolutamente, porque, né, generalizações, como eu sempre digo, são trágicas, mas são violências fortemente pautadas por questões discriminatórias, preconceituosas. E é por isso que a gente fala, essas vidas importam. A gente tem que dar um status de equidade a essas pessoas. Não é só igualdade, é equidade, que foi o que a gente discutiu na live passada. Então, tratando especificamente da população com deficiência, para a gente traçar um pouquinho do porquê que a gente fala hoje de educação numa perspectiva inclusiva, né? A gente observa que essa história dessa população, ela começa num cenário de invisibilidade total. Eram pessoas que estavam segregadas, guardadinhas no armário. Elas não eram vistas, elas eram escondidas, elas precisavam permanecer no escuro por diferentes razões. E aí a gente tinha uma série de concepções sociais e culturais que alimentavam essa segregação, né? Houve momentos que as pessoas deficientes eram tidas como pessoas possuídas demoniacamente.
a gente tinha um status de loucura atribuído a essas pessoas. Algumas delas eram tidas como pessoas doentes, né, e que não poderiam circular com as outras normalmente. E percebam que todos esses estereótipos são sempre carregados de uma conotação negativa, né? Não que ser louco seja algo ruim, mas o louco na nossa sociedade não é carregado de uma concepção positiva. As pessoas que têm algum transtorno mental, alguma doença psíquica, a gente olha para elas de forma muito preconceituosa. E embora eu não tenha falado dessas pessoas, elas também são público da educação na perspectiva inclusiva. E a gente vai falar dessa população daqui a pouco, né? Então elas saem desse cenário até o momento em que algumas pessoas começam a dizer: poxa vida, mas não tá errada essa forma de nós olharmos para essas pessoas? Elas também são pessoas, elas têm uma forma de ser diferente de mim, elas têm uma constituição biológica diferente de mim, mas em que nada denigre ou nada lhe tira a possibilidade de ser humano. Então elas também são seres humanos e justamente por isso elas precisam estar na sociedade. Agora o que a gente precisa pensar é como é que a gente vai colocar essas pessoas na sociedade, né? Então é nesse momento em que começam as lutas para que essas pessoas saiam dessa invisibilidade e comecem a ter uma maior participação social. E nesse processo a gente começa a falar então da perspectiva de integração. Só que percebam, o conceito da palavra integração, quando eu digo integrar, é eu pegar algo que está fora e colocar dentro, né? Encaixar ali. As concepções que sustentam a integração não são ainda concepções que olham para esse sujeito na sua complexidade, na sua singularidade. Então, todas as práticas integrativas, e aí assim, gente, é sempre bom a gente lembrar os lugares teóricos em que a gente está falando, porque a Evânia não está aqui, né? Mas ela tem lá as práticas integrativas em saúde mental, que tem uma outra conotação, a ideia de integrativa, tá? Então aqui, na educação, na perspectiva inclusiva, a gente fala dessas práticas integrativas numa possibilidade de que assim, olha, você tá fora, eu vou te colocar dentro do sistema, mas o sistema já existe, tá bom? O sistema já funciona bem, independente de você. Então você quer participar? Tudo bem, está aberta a possibilidade, mas se vire para dar conta do que já está andando, né? Então não havia uma sensibilidade social, institucional, para acolher as demandas do sujeito e para lhes favorecer as suas possibilidades de desenvolvimento, integração social, tudo isso. Era o sujeito que tinha que se organizar. Mas será que a gente tem possibilidade, né, de se organizar sozinho? Na live que a gente fez semana passada com o professor Augusto Charan, nem sei se ele ainda está aqui com a gente falou muito sobre isso, né? De como a nossa constituição afetiva, social, cognitiva, ela perpassa pela mediação do outro. Então, não só a Vygotsky fala isso, vários teóricos do desenvolvimento, eles trazem essa ideia nos seus pressupostos teóricos, né? De que nós nos constituímos como pessoas a partir de um outro que me nomina, de um outro que me insere na cultura, de um outro que media o conhecimento, de um outro que me apresenta as regras sociais. Então, é na relação com o outro que a gente se constitui. E aí, eu jogo para vocês a questão. Como é que eu posso dizer para um sujeito, entre na escola e se vire? Ele vai aprender, ele está no espaço, mas não necessariamente significa que as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem estão favorecidas. Haja vista que a atuação desse outro está deficitária para provocar o seu desenvolvimento, né? Então, nessa perspectiva integrativa de integração, muitas foram as críticas, muitas foram as proposições e as ponderações. Olha, a gente ainda não alcançou o ideal de fazer com que essas pessoas tenham uma participação efetiva, porque não basta estar, a pessoa precisa atuar.
efetivamente, né? Até porque, do ponto de vista das mesmas teorias do desenvolvimento, a gente diz que existe o outro que media o conhecimento. Existe o outro que media, que provoca a cultura, que me provoca para o meu desenvolvimento. Mas a aprendizagem, ela não é um processo mecânico. Esse processo está atravessado pelo sujeito que aprende. Então eu vou significar a partir das minhas histórias, das minhas experiências, dos meus níveis, dos meus conhecimentos que eu já tenho, os conhecimentos prévios, aquilo que eu estou aprendendo de novo. E por isso o sujeito precisa participar ativamente, efetivamente. É daí que nasce a ideia, né, do sujeito ativo. O aluno precisa ser um sujeito ativo. Então, eu preciso reconfigurar esse espaço educacional para que eu ofereça uma mediação adequada, mas para que nessa mediação eu coloque o aluno como alguém que vai participar dessa construção, que não é única, não é unilateral, ela é uma construção social. E aí, em função dessas críticas, a gente chega à proposição do modelo de uma educação para todos, que nasceu lá em Vientiane, né, quando se teve um encontro internacional com muitos países signatários, assinou-se o primeiro documento, que depois, lá em Salamanca, formou-se a Declaração de Salamanca, em que os países signatários também assumiram o compromisso mundial de garantir uma educação para todos, né? E aí a gente chega então no tema da nossa live de hoje. O que significa garantir a educação para todos? Então, embora esse movimento tenha vindo muito fortemente ali, né, com as questões da deficiência, eu não me limito a essas pessoas. Eu estou falando de todos, né? E quando eu falo de todos e todas também. Há, inclusive, hoje uma discussão linguística muito forte, né? Que está também alicerçada nas discussões de gênero. Por que a gente tem que generalizar sempre para o masculino? Todos os presentes, os alunos, mesmo que as alunas sejam maioria, a gente diz os alunos. Como é que a gente considera a singularidade de uma turma, por exemplo, que é composta efetivamente, em sua maioria, de mulheres, diferente de uma turma que é composta em sua maioria de homens? Isso é considerar uma especificidade do trabalho pedagógico, né? É muito diferente, eu sou professora do ensino superior, é muito diferente eu dar aula numa universidade pública e eu dar aula numa universidade particular. A gente trabalha com um alunado muito distinto. A gente trabalha com uma cultura institucional muito distinta. É muito diferente eu dar aula para grandes escolas como Sigma, Leonardo da Vinci, né? Tô falando de escolas aqui de Brasília, né, pessoal? Para eu trabalhar numa escola pública de periferia. E aqui percebam que eu não estou falando de necessariamente de estrutura física de sistema. Claro que a educação pública ela tem algumas fragilidades, mas isso não necessariamente impacta a qualidade do trabalho pedagógico. Porque a qualidade em educação não é dada somente pelos insumos, somente pela estrutura física. A gente também tem que mudar esse conceito de qualidade na educação. Eu posso ter uma escola muito bem estruturada, predialmente, com recursos, né? Mas a sua qualidade na educação não necessariamente ser boa. E eu posso ter uma escola, independente de ser pública ou privada, que ela tem deficiências na sua estrutura física, nos seus recursos, e ela tem uma excelente qualidade no seu processo educacional. Então a gente tem que reconsiderar também esses hiatos que a gente faz, porque a gente sempre acha que a escola particular é melhor do que a pública, né? Mas nesse cenário aqui eu tô falando especificamente de público, falando de público.
Um aluno do Leonardo da Vinci, eu tô falando da média, né? Porque claro que a gente vai ter os pontos fora da curva. Eu posso ter um aluno com uma situação socioeconômica mais vulnerável que está lá com bolsa. E aí esse professor do Leonardo da Vinci tem também que considerar a diversidade, né? Inclusive em termos de aparato, de recursos, de tudo, para o seu alunado, porque muitas vezes a sua proposta pedagógica pode atender muito bem a sua maioria de alunos, mas não atende necessariamente aquele aluno que é mais carente. E é justamente essa discussão que a gente está fazendo nesse momento da pandemia, né? Como é que a gente vai falar de aulas remotas quando parte significativa dos estudantes de escola pública não tem recursos tecnológicos e não tem acesso à internet? Como é que eu vou colocar essa população que não tem acesso a esses recursos, que estão há muitos dias sem aulas, que vão começar uma educação por meio de uma educação remota, para competir em pé de igualdade no Enem com esse aluno do Leonardo da Vinci, que talvez, eu não sei, Leonardo da Vinci não, colocar um outro, né? Uma escola particular que, desde o início da pandemia, está se organizando para desenvolver aulas remotas com um aluno que tem todo o aparato tecnológico para acompanhar esse processo. Então, são dessas diferenças estruturais, né? A gente traz desigualdades estruturais na nossa sociedade que precisam ser consideradas. E aí, nessa educação para todos, é pensar que tá todo mundo junto e ninguém pode ficar de fora. E que se tem alguém de fora, eu, enquanto profissional responsável pelo processo ensino-aprendizagem, eu tenho que pensar nas possibilidades de promoção de uma educação mais inclusiva. Há quem vá criticar e dizer assim, mas você está colocando a responsabilidade toda no professor. Eu vou dizer, não, eu não estou colocando a responsabilidade toda no professor. Estou dizendo que o professor tem a sua responsabilidade de promover a aprendizagem, né? E como cientista da educação, a gente precisa pensar nas possibilidades de fazer com que essa educação aconteça, né? Eu, sozinha, na minha sala de aula, talvez eu não consiga responder a um problema estrutural relacionado à política pública, mas eu posso ajudar o meu estudante a encontrar possibilidades de acesso. É isso que a gente tem que pensar. Nós temos possibilidades de ação. E é nessas possibilidades de ação que a gente tem que pensar no nosso compromisso e na nossa responsabilidade com o discente. Porque o nosso objeto de trabalho, o que a gente pretende é promover a aprendizagem. Se um aluno fica, eu não tive 100% de sucesso, né? E nós bem sabemos que trabalhamos com educação, quem tem esse compromisso com a educação bem sabe que lugar é esse, né? De terminar um período letivo e pensar, poxa, alguns alunos não conseguiram. E a gente se pergunta muitas vezes o porquê, né? De esse estudante não ter conseguido, enfim. E aí é o momento de a gente pensar, né, para um próximo período, o que a gente pode fazer para ajudar esses alunos que têm dificuldades diferentes. E que não necessariamente também são dificuldades, são necessidades diferentes. É por isso que a gente fala de uma educação para todos e para todas, porque ninguém vai ficar, ninguém deve ficar. A promoção da aprendizagem, ela tem que ser para todos, independente da sua etnia, da sua classe social, do seu gênero, do seu nível de desenvolvimento, do seu comportamento em sala, da sua motivação para aprender. Independente das minhas questões subjetivas, porque a gente também não pode negar que as nossas questões subjetivas atravessam o processo ensino-aprendizagem. Agora, atravessar não necessariamente significa impactar negativamente, por isso a gente precisa ter a sabedoria para lidar com esses liames do processo ensino-aprendizagem, né? Logo, a gente vai aí caminhar para a compreensão das duras críticas que se faz a esse processo universalizante, homogêneo, linear
E eu costumo dizer, inclusive, que eu faço meia responsabilidade nesse processo em função do meu lugar teórico, né? Porque a psicologia, muitas vezes, quando ela vai explicar o desenvolvimento, ela enquadra o desenvolvimento em etapas, para cada etapa um conjunto de características. E isso cria expectativas nas pessoas, né? Então, não é que a psicologia seja responsável, mas a forma como a gente internaliza esse pensamento, ela acaba prejudicando o nosso olhar sobre o desenvolvimento e aprendizagem infantil. Para ser mais clara, espera-se, por exemplo, que de 0 aos 2 anos a criança desenvolva X competências, X habilidades. Como é que eu faço com aquela criança que ali, por volta dos 2 aninhos, não está andando, não tem lá o seu vocabuláriozinho médio de 50 palavras, não interage bem com as pessoas, ou seja, ela está fora dessa caixinha dos 0 aos 2 anos. E aí, como essas características da criança não se encaixam aqui, eu começo a pensar, ela tem alguma dificuldade, ela tem algum problema. E na verdade não é isso, né? Aí Vygotsky, ele nos ajuda muito a falar sobre isso. A questão é que a gente tem que desvincular as nossas expectativas e compreender que essa linha padrão do desenvolvimento, ela responde à média da população, mas que existem pessoas que vão passar por essa linha mediana de formas diferentes. E não é também que todas as crianças com 2 anos que tenham chegado aos 2 anos com as suas 50 palavrinhas no vocabulário, que elas percorreram os mesmos caminhos, que elas significaram tudo isso da mesma forma, que elas fizeram as mesmas construções. Não. E por isso Vygotsky dizia, a aprendizagem e o desenvolvimento, eles são cursos singulares, eles não se repetem. Então, nesse Brasil de mais de 2 bilhões de pessoas, né? Não tem um estudante igual ao outro. E aí vocês podem me perguntar assim, então ficou difícil, né? Ficou meio contraditório, porque como é que você diz que a gente não pode homogeneizar o processo? A gente precisa considerar as diferenças, mas quer dizer que isso eu estou dizendo de um lugar que eu escuto, né? Enquanto profissional que trabalha com as crianças com dificuldade, com deficiência. Você está me propondo fazer 30 planos diferentes, 30 atividades diferentes? Como é que eu vou dar conta disso tudo, né? Aí a gente vai falar do desenho universal, né? Hoje a gente caminha muito para o desenho universal e a gente já vai falar sobre isso. Eu já mencionei, mas tô deixando a bolinha um pouquinho para frente, né? E é justamente por isso que eu pergunto se a gente, né? E eu já sei a resposta, né? É uma retórica, mas é uma retórica com o fim de provocar o pensamento de vocês. A gente sabe as dificuldades do sistema, a gente sabe as dificuldades da organização da educação. Eu gosto sempre de contar muito essa historinha, né? Quando eu fui passar no mestrado, a pergunta de entrada na banca da minha querida professora Elizabeth Tunes, lá da FE, ela falou assim pra mim, quem é você com esse seu projeto? O Brasil tem 500 anos de educação, a educação nunca mudou. Você acha que é quem para mudar a educação com esse seu projeto, né? E aquela pergunta ficou ressoando em mim ao longo dos meus 2 anos de mestrado que eu fiz. E ressoa até hoje, né? Ressoa até hoje, eu acho que é daquelas coisas que a gente leva pro resto da vida. E é um pouco disso, a gente ter perguntas que nos provoquem, nos motivem, nos façam repensar o lugar que a gente está. E é por isso que eu vou fazer essa pergunta para vocês. Com toda essa diversidade de estudantes que a gente tem, com as especificidades de um sistema educacional que a gente tem, que a gente sabe que é frágil, que não começou de agora, a gente também tem que parar com essa balela, não sei o que, os últimos anos, não, o sistema educacional sempre foi frágil, né? Será que a gente está incluindo as crianças efetivamente? Todos e todas, porque o que dizia a Declaração de Salamanca é independente de tudo.
classe, gênero, etnia, é todo mundo que, mesmo que temporariamente esteja necessitando de uma diversificação no trabalho pedagógico, essa criança também é alvo da educação na perspectiva inclusiva. E aí vale a gente destacar que há uma diferença entre educação especial e educação na perspectiva inclusiva. Porque quando a gente fala de educação na perspectiva inclusiva, a gente fala de todo mundo, né? E a gente está promovendo? Não, a gente não está promovendo. E a gente tem indicadores muito fortes para falar sobre isso. A gente tem os índices de evasão, a gente tem os índices de repetência, a gente tem os índices do ranqueamento, né? Não, as provas nacionais, elas são problemáticas porque elas entram na discussão lá da avaliação, né? Numa perspectiva classificatória, enfim. Mas elas nos trazem alguns apontamentos de qualidade na educação que a gente também precisa considerar, né? Tudo tem pró e contra. Então, como é que tem sido essa educação? Ela não tem atendido todo mundo. Ela não tem sido efetiva para incluir todas as pessoas, né? Isso faz com que a gente precise, então, pensar na organização do nosso trabalho, certo? Com isso, algumas coisas eu queria chamar a atenção de vocês. Qual é o objetivo maior do nosso trabalho? Será que o nosso objetivo tem sido promover a aprendizagem, promover o desenvolvimento, ou tem sido uma perspectiva curricularizada, de cumprir currículo, de cumprir aquilo ali, de atender as expectativas das famílias, né? Essas são discussões muito importantes que eu vou fazendo com os professores ao longo das formações e que podem ser temas de outras lives, porque são discussões muito delicadas, mas que a gente precisa trabalhar, né? Cumprir currículo não necessariamente significa promover a aprendizagem. E muitas vezes, para promover a aprendizagem, a gente precisa se despregar um pouco do currículo. E eu não estou dizendo desconsiderar, tá? Estou falando olhar a aprendizagem com outros olhos, além dos olhos do currículo. Tem muita coisa para a gente considerar. E eu pergunto para vocês, qual deve ser então o objetivo da educação? Qual deve ser o nosso propósito? O nosso propósito ele tem que ser meramente curricular? Porque uma das coisas que eu escuto muito são os colegas dizerem: mas e quando for fazer a prova do IDEB? Mas e quando for fazer um vestibular? Mas e quando for fazer um concurso? Esse é o nosso objetivo? Formar alunos para prestar vestibular? Formar alunos para responder adequadamente ao ranqueamento? E o que será também que significa, por isso eu volto lá no conceito de qualidade da educação, né? Quando a gente tem bons índices nas avaliações, será que especificidades da organização desse trabalho pedagógico estão sendo consideradas? E eu gosto muito de olhar para isso muito com os olhos da escola pública, né? Porque a escola particular tem seus desenhos específicos, mas quando a gente vê escolas públicas com bons índices, eu gosto muito de conhecer essas realidades para ver que prática é essa que essa escola desenvolve, porque são essas práticas, apesar das fragilidades do sistema, que podem nos ajudar a pensar os nossos propósitos da educação, os caminhos que a gente traça para alcançar os nossos objetivos, né? Então hoje a gente não fala só mais de colocar essas crianças dentro da escola, independente do critério que a gente está olhando aqui para definir essas crianças, né? A gente diz que elas têm que permanecer na escola, têm que aprender, têm que se desenvolver, têm que se formarem numa perspectiva global. Por isso eu pergunto para vocês o que é educação. Quando a gente fala de aprendizagem e desenvolvimento global, eu não estou falando de um sujeito que sabe o currículo da página 1 à página final. Eu estou falando de um sujeito na sua dimensão psicossocial. E nós, a escola, não podemos nos furtar dessa compreensão. Nós não formamos somente sujeitos cognitivos. Quando a gente faz aquela cisão, né? Educa, ensina. Não dá. A nossa atuação, ela
até porque eu não tenho como ligar. Ligo o cognitivo, desligo o afetivo. Ligo o cognitivo, desligo o social. Ligo o cognitivo, desliga a família, né? Se alguém, inclusive, conseguir fazer isso, compartilha com a gente essa prática, porque seria até interessante a gente pensar, né? Porque eu tenho 21 anos de educação e eu nunca consegui ver um sujeito fragmentado dessa forma. E não sou só eu, né? Todas as pessoas que estudam muito mais do que eu, todos os teóricos que estudam muito, que estudaram, que pensaram muito mais do que eu, eles dizem, esse sujeito é indissociável. Ele é um todo integrado, e nesse todo integrado que a gente precisa trabalhar a sua educação. E aí a Bianca coloca aqui, né, o trabalho da escola de aula também não pode ser um trabalho que se limita à sala de aula, justamente porque eu não tenho um sujeito só cognitivo, eu tenho um sujeito integral, com todas as suas dimensões que estão dentro da sala de aula e que também vão transcender esse espaço de sala de aula. Por isso eu tenho que pensar nas condições de permanência. E essas condições de permanência, elas vão falar de diferentes aspectos, né? Eu vou falar das questões sociais, eu vou falar das questões econômicas, eu vou falar das questões pedagógicas, eu vou falar de tudo. Eu vou falar de currículo, eu vou falar de políticas públicas. A gente tem que olhar para a educação na complexidade que ela é. E não acreditar que a inclusão se faz sozinha, com o professor dentro de sala, sozinho com aquele aluno. Mas também a gente não pode se esconder, se furtar de organizar o trabalho pedagógico, porque eu tenho falhas sistêmicas, né? Por isso, muitas vezes, esse trabalho, a coletividade, a unidade, a coesão, uma boa organização do trabalho pedagógico, um bom projeto pedagógico da escola, eles possam ser alternativas para a gente pensar as condições de permanência dessa criança, né? E aí, entrando agora especificamente na dimensão do desenho universal, os professores sempre me perguntam como eu faço, como eu trabalho. Realmente é muito difícil você propor trabalhos diferenciados para atender todos os seus alunos, cada um aluno dentro de sua especificidade. Por isso a gente vem com essa designação do desenho universal. Não é um trabalho homogêneo, acreditando que todo mundo vai aprender no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo ritmo. É você pensar uma estratégia que seja capaz de acessar a todos. Isso é bem diferente, a gente está indo bem na linha contrária, né, desse processo, desse pensamento. Então, vamos pensar, por exemplo, as estratégias lúdicas, né? Quem é que não gosta de brincar? Qual é a criança que não gosta de brincar? E Piaget já nos falava, né, da riqueza que é um jogo para o desenvolvimento infantil, porque o jogo, ele trabalha todas as nossas dimensões simultaneamente. E se a gente consegue organizar, o jogo é provocativo, o jogo ele é mediador, o jogo ele é interativo, o jogo coloca o aluno na condição ativa, o jogo coloca o aluno para pensar. Será que um jogo, por exemplo, ele não é capaz de atender a diversidade? É claro que eu tenho que pensar na complexidade, na forma como eu organizo as estratégias, os objetivos desse jogo para dar conta daquilo. Mas a minha pergunta é, se a estratégia que eu escolhi, ela é capaz de alcançar aqueles alunos que estão com maior dificuldade, que estão nessas zonas, né, de maior marginalização, eu digo marginalização não no sentido de ficar à margem, né? Se o jogo consegue alcançar essas crianças que estão invisíveis, por que o jogo não alcança as demais, que respondem mais tranquilamente ao processo ensino-aprendizagem? Então, essa é a ideia de um desenho universal. Pensar estratégias que sejam capazes de provocar todo mundo, né? A Bianca destaca a família, que também foi tema do que a gente falou aula passada, né? A gente precisa envolver os familiares, sim, no processo educativo. Convido até todo mundo a assistir a live que eu fiz com o professor Charan, tá no canal do YouTube, tá no IGVT. Vale muito a pena, porque a gente traz uma discussão bem profunda e bem diferenciada sobre essa participação da família, que inevitavelmente tem que participar, justamente porque o sujeito é um sujeito integral, né?
Não podemos nos esquecer também de que a gente muitas vezes precisa ou pode lançar mão dos processos de adequação ou adaptação curricular, que vai ser tema de uma outra live no momento posterior. Porque para muitos alunos a gente precisa promover modificações para que ele possa ter acesso à escola e para que ele possa permanecer nesse espaço aprendendo efetivamente, né? Então, nós vamos caminhando para falar para o final aqui desse nosso bate-papo, que quando a gente fala de educação inclusiva, eu não estou falando do menino que tem deficiência, eu não estou falando do menino negro, eu não estou falando do menino pobre, eu estou falando dos nossos discentes. O que significa que a gente tem que olhar para os sujeitos e não para os rótulos. O diagnóstico, eu preciso saber do diagnóstico. Aí eu convido vocês a assistirem uma outra live que a gente fez algum tempo atrás sobre medicalização dos processos de ensino-aprendizagem, medicalização e patologização. O diagnóstico, ele me dá diretrizes, mas ele não encerra todas as necessidades, todas as diretrizes, todas as orientações para a organização do trabalho pedagógico. Né? E muitas vezes o diagnóstico ele apenas confirma a nossa suspeita. E eu vi isso assim, de quase 1000 crianças que eu avaliei, esse discurso estava sempre nos professores. Isso aí eu já sabia, né? Então, se a gente já sabe, significa que eu suspeitando que uma criança tem dificuldades para ler do nível de uma dislexia, qual é o problema de eu lançar mão de estratégias que favoreçam o desenvolvimento da leitura na linha da dislexia? Né? Não é um remédio tarja preta, né? Diversificar as estratégias pedagógicas é o X da questão, mudar. E a gente não pode ter medo de arriscar, a gente precisa mudar, né? Até porque muitas vezes é na mudança das estratégias que a gente vai cada vez mais repensando o processo ensino-aprendizagem, repensando esse sujeito que aprende, repensando inclusive o meu modelo de atuação, para que em algum momento eu possa conseguir ajudar essa criança a aprender, né? Então errar não é problema, se frustrar não é problema, o problema é a gente parar aí, a gente não pode parar. Se eu pensei numa estratégia e ela não deu certo, que eu não fique por aí, que eu pense em outras possibilidades e que essas possibilidades sejam cada vez mais próximas desse desenho universal, porque alcançar todo mundo é o ideal. E se eu diversifico para se eu faço bem para aquele que está com mais dificuldades no processo, significa que eu vou estar necessariamente fazendo bem para os outros também, facilitando a permanência para os outros também, né? Então, com essa nossa conversa de hoje, o objetivo é a gente chamar vocês para pensar nessa diversidade que compõe o espaço escolar, pensar que essas linhas, né, que colocam todas as pessoas dentro de um mesmo pacotinho, elas podem não surtir efeitos positivos